fazia o treinamento com as idosas e eu com os adolescentes, que vocês ganhavam bolo, torta, docinho no final, lá. Tinha que pagar ingresso de cinema, ficar ligando para os pais, né? Então, aí eu estava até comentando essa situação, né, a questão da presença dos idosos, né, em relação ao treinamento com pesos que vocês faziam. Aí tem até algumas fotos, assim, né, em relação às aulas que eu tenho guardado, a pista, né, a pista de atletismo, assim, tem que você e o Cléber estão fazendo coleta, né, eu lembro dessa foto. A caminhada, e a pista era de pedra, né, hoje a pista de atletismo é top, aqui, fora de série. Quando eu cheguei e vi a pista aqui, fiquei impressionado. Legal. Mas, então, vou deixar vocês falarem com o professor Hassan. Hoje ele está lotado lá na Federal do Rio Grande do Norte, em Natal. Eu morei também no Nordeste e posso afirmar a minha opinião, que ele mora na melhor capital do Nordeste. E eu concordo com isso, eu concordo com isso. Por todo mundo me pergunta, o que você me indica? Vai para Natal. Então, pretendo voltar lá, né, Rastro, estou te devendo uma visita aí novamente. Exato. Então, assim, tão logo espero visitá-lo. Passar a palavra para o professor Hassan, ele trabalha com essa questão psicofisiológica, já há muito tempo, desde a época do mestrado e do doutorado. Palavra do Hassan. Obrigado, Hassan, mais uma vez. Valeu, Fabrício. Bom, então, eu estou muito feliz aqui, né, de estar com vocês, particularmente, como eu comentei, por ter, né, me formado, né, tanto a especialização, mestrado e doutorado, aí eu tenho um vínculo com a UFPR de carinho, né, muito grande, né, foi um grande berço aí de aprendizado para mim, e de amizade também, né, então eu conheço os meus melhores amigos aí, o Fabrício, né, o próprio Cleverton, a gente se conheceu, né, já acabou se aproximando muito nessa época, né, que a gente estava aí, e também, né, eu tenho que dar, né, ao mérito da minha passagem pela UFPR como sendo o berço da onde me despertou essas curiosidades da qual eu vou conversar com vocês aqui hoje, né? Então, foi uma interação com o professor Sérgio Gregório, como o Fabrício falou, no mestrado, que se abriu, né, essa linha de pensamento que hoje eu tento amadurecer, né, e contribuir do jeito que eu consigo, né, para resolver os problemas do nosso cotidiano, né? Então, eu vou falar um pouco, eu sei que muitos, né, eu sou professor da disciplina de metodologia da musculação, né, eu até brinco, né, não parece, né, porque o povo pensa que o professor da metodologia da musculação vai ser um cara bombadão, né, todo saradão, né, não é o meu caso, estou mais para professor de caminhada e corrida, né, do que para musculação, mas a minha experiência na disciplina, né, ela deixa muito claro a responsabilidade que ela traz, né, que é pensar o profissional, assim, do bacharel, eu diria que é um dos principais nichos de mercado de atuação profissional. Então, eu sempre fico com isso na cabeça, quando eu vou dar disciplina. Eu estou preparando o profissional que vai atuar, vai ser, professor de educação física na escola e tem o professor de educação física na musculação. Então, metade da nossa reputação está vinculada à nossa atuação nesse contexto, né? E, então, eu tentei contextualizar, né? Eu acho que, para mim, isso é muito importante, e aí eu tento trazer a minha contribuição, que os conhecimentos que se tem nessa abordagem psicofisiológica, que, ao meu ver, eu vou tentar convencer vocês, nessa primeira parte, da importância de pensar sobre isso, e depois eu vou trazer alguns insights para vocês pensarem, né, de como vocês poderiam melhorar a atuação de vocês para promover uma fidelização maior do cliente, que dentro desse cenário aí que eu falei, tá? Se vocês quiserem fazer perguntas, eu estou vendo aqui a tela, né, eu consigo acompanhar o chat, ou vocês podem levantar a mão, que aí eu posso responder para vocês, tá? Ou no final também, né? Então, assim, é inegável, né, que esse setor, ele é um setor da economia que está vinculado diretamente à nossa área, que é um setor importante, né, e no Brasil, particularmente, ele tem uma representatividade bastante considerável, né? No caso,
mundialmente, a gente tem a maior quantidade de academias do mundo, né? E aí, em faturamento, a gente gera, né, nesse contexto, 8 milhões de alunos matriculados, eles têm uma receita de 2,5 bilhões, e isso tem crescido, né? Isso tem aumentado ao longo do tempo. Então, a minha analogia é assim, né? Isso aqui é um gráfico aleatório, tá, gente? Do Ibovespa, né? Crescimento. Então, ignorem o que está escrito aqui, mas a analogia seria assim: a nossa área é essa linha azul aqui, então a gente tem altos e baixos, né? Tem uma hora que falam que vão tirar a educação física da escola, né? Daí, de repente, né, vem uma outra onda e diz assim que vai 3 dias da semana, né? Na academia, o povo começa, né, super enfatizar, né? Por exemplo, agora eu enxergo que o exercício está em alta, né? A atividade física e o exercício está em alta. Então, isso vai gerando esses aumentos, essas diminuições. A gente tem um certo crescimento ao longo do tempo que, ao meu ver, né, minha impressão, esses crescimentos eles variam de acordo com o desenvolvimento de conhecimento. E aí, o que eu quero dizer com conhecimento? Se vocês imaginarem, eu vou falar por mim, né? Eu, Fabrício, na nossa época, se falava muito em fisiologia do exercício. Então, caramba, saber fisiologia do exercício, assim, parecia que tirava você de um patamar e colocava no outro, né? E isso não é à toa, né? Isso tem um significado. E aí, depois, assim, teve uma outra onda, e eu até diria que talvez a gente está ainda nessa daí. Eu estou falando de grandes números, né? A sensação que eu tenho agora é que é a biomecânica. Então, aquele professor que manja de biomecânica, ele meio que parece que ele tem uma certa um reconhecimento, sabe? Uma coisa assim. E aí eu enxergo, né, que a gente está tipo aqui, assim, sabe? A biomecânica, ela resolve esses problemas, a fisiologia e tantos outros conhecimentos, eles interagem, mas eles deixam passar um problema que é um problema muito presente, assim, ele não consegue nem de perto impactar esse problema, que é o problema de manter as pessoas treinando. E o que eu acho que vai dar esse boom aqui, sabe? Esse crescimento na nossa área novamente, né? Então, aí é isso que eu vou falar um pouco para vocês. Então, eu definitivamente acredito nisso, assim. Eu aposto e tenho uma convicção de que isso faz sentido, né? E de que isso, de fato, vai diferenciar as pessoas. Espero que, ao final dessa conversa, vocês concordem comigo que o que vai guiar, né, diretamente sofre impacto, né, ou teria alguma influência, sofreria influência dessas coisas que eu vou conversar com vocês aqui. Então, a ACAD, para quem não conhece, né, ela é a Associação das Academias aqui, né, do Brasil, e ela é vinculada à IRSA, que é uma instituição mundial que, vamos dizer assim, ela lida com fitness, tá? Então, tem preparações, faz defesa da classe, enfim, produz material, eles têm um papel assim, então eles condensam muito bem as informações relacionadas a esse contexto, né? E ele tem uma revista, que, né, eu não estou fazendo propaganda, obviamente, mas eu não posso deixar de dizer que essa é uma revista que eles geram, né, que eles produzem, e um deles, o exemplar 85, ele tinha aqui, né, IRSA, Wellness, nova oportunidade para academias, né, daí aqui, mercado e tendência, né, daí fala um pouco aqui da tendência fitness mundial. Então, eles fazem esse tipo de monitoramento, né, e aí, eu olhei, falei, dei uma folhada, logo de cara eu me deparei com esse texto aqui, ó. Um programa bem definido de bem-estar oferece às academias uma oportunidade de aumentar a receita, melhorar a retenção. Bom, faz sentido com o que eu acredito. Aí tem isso aqui, ó. Os 80% que não estão nas academias, aquelas pessoas que precisam de incentivos adicionais, de suporte ao serviço. Então, quer dizer, ela fala que tem 20% dos americanos que já fazem exercício, mas tem 80% que não faz, né? Então,
E aí ela dá uma explicação aqui, porque ela acredita que o que eles precisariam, né? E ela chama de suporte, ou incentivo adicional. Ainda diz, né? Sabem que devem tentar viver uma vida saudável, mas podem ser duramente pressionados para descobrir onde e como começar, né? Torna-se mais fácil para elas ficar de fora, né? Então, e aí, para finalizar ainda nesses textos, né? Esse cara aqui é um grande empresário e ele tem uma representação muito grande nessa área do fitness, né? E ele fala assim, ó, nós ainda temos muito trabalho a fazer quando se trata de comunicar o fato de que as academias são um lugar seguro, tanto emocionalmente como fisicamente, para quem ainda não pratica exercício físico. Então, assim, por que eu estou chamando atenção para esse cenário, né? Então, primeiro, porque o que me parece que acontece na nossa área, né? Parece que a gente fica focado, muito focado no grupo que já está lá, entendeu? E, obviamente, o grupo que já está lá, ele é um grupo mais fácil de lidar, né? Mais fácil, e aí eu não estou dizendo que é mais fácil do ponto de vista, da perspectiva de ser simples. Estou falando que é mais fácil para nós lidar com ele, porque, em tese, a gente está preparado para isso. Então, você chega lá, você sabe as informações que você precisa passar para ele, você diz racionalmente ali, pá, é assim que funciona. O cara, beleza, faz 10, o cara faz 10, agora vai até você não aguentar mais, o cara vai até você não aguentar mais. Então, assim, esse público que está ali já e que é um público bastante recorrente, né, que tem um estereótipo muito bem definido e que, inclusive, cria um estereótipo que às vezes não é positivo, porque ele não representa a maioria das pessoas, né? E aí a gente cria afinidade com esse público, né? Então, e eu não acho problema nenhum nisso, né? Acho que isso é totalmente aceitável, mas isso gera um nível de competição e que tem um gargalo muito restrito, né? O gargalo é muito restrito, então a gente não pode ignorar essa realidade. Tá? Então, se você vai querer treinar esse pessoal, então, e pegar aquela galera que está treinando, eles vão ter uma demanda específica, né? E que você pode, sim, se preparar para atender eles, tá? Mas como vocês viram, então, esse público dos 20% que estão nas academias, não são os 20% que estão nesse perfil. A maior parte, as academias, como elas funcionam? Elas se preparam para lidar com um sistema de atendimento rotativo. Então, você vai ver que tem muito mais gente inscrita do que a capacidade da academia de lidar com aquelas pessoas. Então, se a academia ela consegue atender num horário, né, 20 pessoas, ela, num período, 100 pessoas, né, num dia dos 300 pessoas, ela vai ter muito mais clientes que isso para poder manter esse fluxo de gente dentro da academia, porque boa parte dessas pessoas acaba desistindo, né? Então, aqui, né, tem uma série de trabalhos, né, que saíram na mídia convencional, né, falando sobre a perspectiva de conquistar a assiduidade do aluno, né? Então, o lance, que é para tudo, né, mas eu tenho que enfatizar aqui, né, que nem sempre o melhor remédio funciona, né, nem o melhor remédio funciona se não for utilizado. Né? Então, a gente, sem dúvida nenhuma, tem um melhor... Eu não gosto nem de chamar disso, tá, gente? Assim, eu sou totalmente contra a ideia do Colégio Americano de Medicina do Esporte chamar o exercício de remédio, porque remédio é uma porcaria. Remédio... Ninguém gosta de remédio, né? Eu não gostaria de ser associado com remédio, mas sim com prazer, com felicidade, assim como a Coca-Cola é, por exemplo, né? Então, apesar da Coca-Cola ter sido um remédio, né? Então, diga-se passagem. Então, você veja que uma coisa que era remédio, quando deixou de ser estigmatizado, estereotipado como remédio, e passou a ser chamado de felicidade, que é como a Coca-Cola se auto-intitula, né? Ela virou um vício mundial, né? Então,
E aí tem, né, a diferença de eficiência vem depois da efetividade, né? Então, o que eu quero dizer com isso? Que eficiência é um negócio assim, que você sabe que funciona para aquilo que ele se propôs a resolver. Mas, por mais que ele seja eficiente, as pessoas tendem a não usar ele, não tolerar seguir aquele caminho. Tá? Se a pessoa não tolera seguir aquele caminho, então aquilo deixa de ser efetivo, né? Deixa de ter efetividade. Então, assim, você tem que ter essa noção. Bom, eu tenho a opção de fazer uma coisa que eu sei que vai funcionar muito bem para essa pessoa agora, mas existe uma grande chance dessa pessoa cansar de fazer aquilo ou simplesmente falar assim, cara, por que eu vou me submeter a isso? Qual que é o sentido de eu fazer isso, né? Será que isso compensa? Então, assim, o balanço cognitivo que ela tem que fazer depende de uma perspectiva muito futura. Então, assim, você não faz ali um mês de academia e resolve o teu problema. Você tem que fazer por muito tempo, né? E mais do que isso, porque não só para resolver o seu problema, mas até para ele conseguir oferecer o que ele se propõe a fazer, a grande parte do processo se dá de forma longitudinal, né? De forma a depender de muito tempo, de exposição àquilo, apesar de a gente ter evidências do impacto positivo já a curtíssimo prazo. Porém, a gente também sabe que a deixar de fazer aquilo leva a uma reversão dos efeitos que foi lhe provocado. Então, a gente tem... Isso, assim, para mim, é muito central. E isso, eu gostei muito da fala da professora, né, da questão do ser professor, e uma conexão que eu imagino é assim, quando você se propõe a ensinar a pessoa a ter um estilo de vida melhor, se você vai pelo caminho do atalho, você já está errando nessa comunicação. Porque o atalho ele pode trazer muito bons resultados, mas, em geral, ele não leva a uma mudança no estilo de vida da pessoa. Tá? Então, acho que isso ficou bem claro. Né? Se vocês tiverem alguma dúvida, eu posso voltar a isso. Né? Períodos muito curtos de treinamento podem não promover as adaptações fisiológicas e desaparecem parcialmente ou totalmente após a descontinuação do treinamento. Né? Então, isso que eu enfatizei. E aí, olha só que maluco, né? Ó, isso aqui ó, é um trabalho feito por essa pesquisadora aqui, maior ênfase na aquisição comparada à retenção. Né? Então, os esforços, os gastos financeiros, eles tendem a ser mais nessa direção aqui, da aquisição. Tá? E, ironicamente, isso não é só na educação física, esse que é um caso específico, né, da educação física, mas não é só da educação física. Isso acontece em vários outros setores. Né? Então, assim, só você parar para pensar assim, o que faz uma pessoa comprar um iPhone, que é um troço que geralmente é muito mais caro, cria uma série de dificuldades, né? E por que será que as pessoas que adquirem um equipamento como esse têm um apreço tão grande, né? Depois que entendem o que ele tem a oferecer? Sim, é só um paralelo, porque em alguns momentos isso pode ajudar vocês a compreender, né, como que isso, né, de fato poderia ser representado na nossa área. Então, né, a gente tem aí um aumento da concorrência, e eu diria a vocês que dentro do cenário fitness isso está cada vez mais aguçado, né? A gente tem aí a Smart Fit, ela é uma empresa com capital aberto na Bolsa de Valores, e aí vocês imaginam que para crescer, para aumentar lucro, para se desenvolver, os caras fazem de tudo, né? Então, tem esse cenário, né? E que, apesar disso, né, esse aumento da concorrência, né, o percentual lá de pessoas lá na América do Norte, né, que participam, ainda tem 20% da população só que usa esses instrumentos, né? E aqui, né,
a média de pessoas por academia, né, também. Agora, veja assim, mesmo a quantidade está na academia, 18%, só que isso, a quantidade de pessoas dentro de cada academia está diminuindo. Então, aí existe, pela difusão, né, de opções, então, cada vez mais tem menos pessoas nas mesmas academias. Então, a gente tem aqui, né, a quantidade de alunos e a taxa de penetração no Brasil, né, aqui, se vocês analisarem, 4,7% das pessoas vão para as academias, e a gente tem aí um aumento pujante desse número, né, e com previsões bastante otimistas para isso. Se vocês olharem, o Brasil, apesar de ter uma quantidade enorme de academias, tem uma proporção de pessoas na academia em relação ao todo, né, muito pequeno. Olha, enquanto os Estados Unidos ali quase 20, né, aqui o Brasil é quase 5. Então, isso aí que a gente tem uma incoerência no que a gente está fazendo. A gente está criando academias para depois vir as pessoas. A gente não está... O crescimento não é casado uma coisa com a outra, né? Assim, muitas pessoas podem, de forma ousada, né, falar assim, não, isso uma hora vai acontecer, e eu tenho as academias, eu estaria aqui oferecendo o meu serviço, né? Mas uma forma mais conservadora seria um crescimento próximo com a demanda, né? Então, além da concorrência, né, do online, né, que agora, pô, isso aí está escrachado, né? Todo mundo sabe aí que o treinamento online é uma opção. Acabou, não tem mais. Antigamente era um negócio distante, né? Hoje não tem mais isso, né? Então, esses são alguns argumentos, né? Eu vou ainda falar um pouco sobre uma historinha aqui de impacto financeiro, pensando, obviamente, eu sei que não é a realidade de vocês, da maioria de vocês, que muitos de vocês vão trabalhar como autônomos, mas é para vocês terem uma ideia do impacto, tá? Então, para mim é muito mais difícil fazer esse tipo de cálculo do ponto de vista do personal trainer ou, né, do profissional autônomo, porque não tem dados, né? E aí esses cálculos aqui eu fiz baseado em dados reais, tá? Então, tem já alguns trabalhos que mostram, né, que um novo cliente, ele pode custar até 5 vezes mais caro do que você reter um cliente que já existe, né? Isso está relacionado a todo o dinheiro que está envolvido nesse processo de aquisição do cliente, né? Então, e de venda para ele também. Então, quando você está com um cliente perto de você, né, tem empresas que até hoje ela dá prejuízo, mas ela tem uma base de clientes tão grande que a ideia delas eles ficam dando prejuízo, aumentando a quantidade de clientes. Quando tem muito cliente, ele oferece um produto, e aí com isso ele tem, então, uma reversão, né, que aí ele começa a ganhar dinheiro com isso de forma muito significativa. Então, aqui, o que eu quero dizer? É um argumento muito interessante pensar que eu poderia não só gastar menos dinheiro, mas como ganhar mais dinheiro se eu conseguir oferecer um serviço que o meu cliente queira permanecer fazendo por um longo prazo, né? E principalmente para aqueles que não estão na linha de visão da maioria dos profissionais, então, ou que os profissionais não estão preparados para trabalhar. Então, imagina que vai vir um cliente e vai fazer o treino com um personal, provavelmente esse profissional ele vai ter uma atuação que não vai favorecer, eu estou sendo generalista, né, porque eu tenho dados que me diriam assim, para acreditar mais nessa hipótese, né, provavelmente ele vai atender de uma forma não tão adequada para fazer essa pessoa permanecer com ele por um longo prazo, e essa pessoa, de duas uma, ela desiste de vez do exercício, né, e volta a procurar um profissional em outro momento, ou ela vai procurar uma outra pessoa diretamente. E aí, eventualmente, se essa pessoa for um profissional que, ao meu ver, se preocupa com a retenção do aluno, aí eu imagino que a chance, ela não é que ela vai ser certa,
Mas aí aumenta muito a chance dele se manter. Então, eu tenho muitos argumentos aí que justificariam, né? Então, eu faço a seguinte brincadeira, mas vale um pássaro na mão do que dois voando, né? Então, a gente tem aí, né, pequenas melhorias na retenção, né, de clientes, pode gerar grandes melhorias na lucratividade, né? Então, de 5% de aumento na retenção, isso pode ter um impacto de 25% até 95%, né, de lucratividade na manutenção do aluno, né? Então, isso tem base, né? Eu utilizei esses trabalhos como referência, tá? Mas vamos lá, vamos fazer o exercício, né? Se uma academia com uma taxa anual de 40% de abandono, tá? E esse número aí, ele é amigável, tá? Não, é maior que isso, eu vou mostrar para vocês os dados depois. Né? Se ela conseguisse prolongar em um mês o tempo médio de cada aluno, então, em vez dos alunos abandonarem em um ano, eles vão abandonar em um ano e um mês. Qual que seria o efeito sobre o lucro disso? Né? Então, aí eu fiz esse seguinte exemplo. Né? A Academia Target, que tem 40% de abandono, tem 160 alunos que abandonaram, né, dos 400, cada um paga R$ 75,00 de mensalidade, aí eu fiz, né, 160 multiplicado por 75, né, que aí daria R$ 12.000 no ano, né, então, basicamente, só levando em conta os 40% que abandonaram. Então, se eu aumentar em um mês, apenas um mês, esse tempo de mensalidade, então, vejam que eu estaria ganhando só R$ 75,00 desses 160 alunos, né, isso teria um impacto de R$ 12.000. Né? Aí eu fiz a comparação, né, a Target contra a Bem-Estar. A Target ela tem uma retenção anual de 65%. E a Bem-Estar de 70%. Então, aqui é apenas 5% de diferença entre uma e outra. Né? Aí eu coloquei, né, R$ 900 por ano, né, por aluno. Então, se eles pagar 75 por mês, 150 alunos novos por ano, que vamos dizer assim, o giro, né, o rotativo da academia. Tá? Aí, olha, aqui eu fiz os balanços financeiros da academia. Então, aqui eu sempre contava, ó, no ano 1, tinha 400 pessoas. Aí, ficou só 70%, então caiu para 280 nesse ano. Aí entrou mais 150, aí voltou para 430. Então, aí eu tenho R$ 387.000, que é o valor da receita. Aí vocês vão olhando aqui, ó, então, no segundo ano, eu fiz a mesma lógica, ó, caiu os 30%, entrou 150%. Aí a soma, né? Aí aqui a gente tem os valores por ano. Então, eu analisando em 5 anos. Fiz isso para a 70% aqui e a 65% aqui. Tá? Então, esse foi o racional. Levando em conta que nas duas academias volta 150 por ano. Tá? Então, é só para... O que variou foi a retenção. Olha só o que aconteceu. Né? A diferença entre as duas academias em 5 anos é aproximadamente R$ 200.000. Né? Isso pensando numa melhoria de só 5% na retenção desses alunos. Né? Então, e eu estou pensando que não teve correção de nada de valores, né, ao longo desses 5 anos, o que não é realidade, mas só para ter uma ideia. Tá? Então, esse é um outro argumento que eu queria mostrar para vocês, que é o argumento financeiro. Aí, mas olha só qual é a nossa realidade, tá? Esse aqui é um artigo clássico, ele é de 2016, tá? Feito na academia, na época, né? Na Bodytech, lá do Rio de Janeiro. E aqui ele mostra o tempo que as pessoas... Então, isso aqui é uma representação de um ano, tá? 12 meses. E aqui, ó, os valores são os valores ele chama de sobrevivência, né? Mas é de permanência das pessoas. Aí, olha só o que aconteceu. Em 2 meses, só 53% das pessoas permaneceram.
E quando você olha ali em 12 meses, 3,7% dessas pessoas permaneceram. O que poderia, assim, o que faz todo sentido eu dizer que praticamente todo mundo mudou na academia depois de um ano. Tá? Então, sim, então sobrou ali um grupo de sobreviventes de 3,7% daquele 100% iniciais. Tá? Aí, né, ele ainda traz aqui uma dinâmica interessante que ele chama de perfil bom e perfil ruim. O perfil bom, ele abandona numa taxa menor do que o perfil ruim. O perfil ruim, pô, ele despenca aqui, né? Aqui tá 12, né? Mas eu errei aqui, tá, gente? Então é menos, tá? Isso aqui é 2%. Aí, mas veja assim, a diferença gritante, né? E ainda aí ele chama, né? O perfil bom é 35 anos, ativo, motivado para hipertrofia ou saúde. E o perfil ruim, né? Mais de 35 anos, sedentário, motivado a perder peso. Tá? A gente fez um trabalho, eu tinha curiosidade de falar assim, cara, será que todo lugar é igual àquele lugar lá da Pulse? Né? E eu conduzi esse trabalho de análise em 2 academias diferentes. O que eu poderia dizer aqui? Me parece que o cenário não é tão ruim assim quanto estava lá. O que não significa dizer que é bom, né? Porque, olha só, então fica 10%, 11% aqui numa academia e 19% em outra. E tem uma outra academia que eu fiz um levantamento. Cara, assim, sinceramente, eu não consigo pensar uma academia... É uma das melhores academias de Natal aqui. E ela tem uma manutenção das pessoas por os primeiros 6 meses. Eu não tenho esses dados publicados ainda. E depois que começa a cair e chega perto dos 40%. Assim, é a melhor academia de Natal. Né? Então, assim, o que eu visualizo, né, aqui, né, nesses 2 gráficos? A gente tem uma taxa de abandono muito alta. Tá? E ainda a gente observou que quando, né, mais de 80% abandonou com 1 ano, né, e ser mulher, idade com mais de 42 anos, ter uma média de frequência mensal de menos de 7 vezes, quer dizer, e no mês menos que 7 vezes, né, um contrato mensal, né, e ter entrado na metade do ano, tudo isso aí aumenta a chance da pessoa desistir. Isso é nessas academias que a gente viu aí. E aí, para os crossfiteiros de plantão que dizem que o crossfit é diferente, né? Eu diria que pode ser em várias questões, mas a gente tem um trabalho ainda, ele está em revisão ainda, mas não foi aceito, mas é de uma amostra de 430 alunos de um box de crossfit, e eles encontraram, olha, valores muito próximos daquilo que a gente viu lá, né? Então, assim, ele pode ser melhor em juntar pessoas com a mesma característica, né? Mas ele não é bom de manter a maioria das pessoas, né? A gente vê, pelo menos é a impressão que eu tenho quando eu olho para esses dados. E aí, aqui é só um adendo, né? Parece que as pessoas, elas voltam aqui, ó, depois de um mês, mais ou menos, elas voltam 20%, né? 22%. Mas depois do primeiro mês, ó, quem não voltou, ó, praticamente não volta mais. Tem 16% que volta aqui ao longo de um ano, mas esse povo vem pingado, assim, bem, bem difícil, né? E quem tem perfil ruim volta menos do que quem tem perfil bom. Né? Então, só para a gente ter uma ideia. Aqui as principais barreiras, né? Falta de tempo, desprazer com exercício, falta de apoio social, não estar engajado em exercício físico no passado. Né? E eu grifei isso aqui porque muita gente vai à academia sem ter praticado exercício físico no passado, por indicação médica, por processo de reabilitação, coisas do tipo, e acaba, né, desistindo, né, porque as pessoas têm mais adversidade nesse cenário.
Eu coloquei aqui, ó, temos nos preparado, né? Será que o que a gente tem feito, né, nesse cenário aí, né? Então, eu vejo aqui um processo onde exige uma especialização, né? Então, você não pode achar que você, com uma atuação generalista, vai acertar na sua atuação com esse público especificamente. Então, e aí, assim como é em outros cenários, né? A gente vê já especialistas em gestante, idosos, né, mulheres, atletas, condicionados, né? A minha dica, né, para vocês é pessoas que se preocupam com o comportamento, né, das pessoas e não com o que tem que acontecer no corpo dessas pessoas, o que você acha que tem que acontecer no corpo dessas pessoas para ela melhorar, né? Para ela ter um impacto positivo daquela prática. Né? Então, olhar um pouco por esse viés, né, de comportamento. Vocês vão se defrontar com uma graduação, e eu digo sem conhecer, honestamente eu não sei qual é a grade da UFPR, mas diria a vocês, sem dúvida nenhuma, que ela segue esse padrão aqui, ó, tá? Recomendações para a prática de exercício físico. Segurança, minimizar riscos de lesões, eventos cardiovasculares e outros problemas, né, derivados da prática. E efetividade no sentido, né, de maximizar os benefícios do condicionamento, composição corporal, perfil metabólico, né? Esse modelo, ele é um modelo que ele já foi bastante discutido, e tem uma mesa que eu achei muito emblemática, que discute justamente esses dois polos de ideias, né? Que foi a professora Michele Cigar com o professor Martin Gibala, né? Quem não conhece, vou começar pelo Gibala, que talvez mais pessoas conheçam, né? Ele é o conhecido por popularizar o HIIT, né? Treinamento de alta intensidade. E a Michele Cigar, ela tem um livro, até acho que está aqui, né? Não sei onde é que eu guardei ele, mas é um livro que chama Sem Suor. É como se dissesse assim, ó, você consegue ir progredir aos poucos, ganhando gradualmente, pensando no comportamento, e isso levando a uma mudança de estilo de vida. E o Gibala já é uma coisa assim, 1 minuto de exercício intenso vai resolver a tua vida ali, você resolve, vai ter mais resultados, né? Então, vale a pena. Então, essa é um cenário que, para quem já não conhece, bem-vindos, vocês vão se deparar com isso na graduação. Eu acho, assim, que tem coisas que não cabem, né? A gente colocar num cenário. Eu acho que, obviamente, tem algumas pessoas que se dão bem com 1 minuto de treinamento intenso, né? E essas pessoas têm que ter o direito de fazer isso, mas que a maioria delas vai estar muito mais assim numa perspectiva de sem suor, de ir progredindo gradualmente e ganhando um estilo de vida mais ativo, né? Sem motivação, isso é uma reportagem, né? Sem motivações para exercício, foque menos na intensidade e mais na felicidade, né? Então, aqui é um exemplo, né, de como a gente poderia pensar a prática, né? E, obviamente, sem ignorar os benefícios, mas imaginar que você é um guia, né, de uma excursão, que a pessoa se deparar com aquelas surpresas, né, e se encantar com o caminho para que elas consigam, né, desfrutar daquele passeio, né? Então, se vocês observarem, os nossos trends aqui, esse aqui é de 2018, mudou algumas coisas, mas nem tanto, assim, até depois eu preciso atualizar esse slide aqui, mas é muito isso, assim, atividades, né, ó, o treinamento intervalado de alta intensidade, treinamento em grupo, tecnologias, né, de vestíveis, né, aqueles relógios e tal,
treinamento com o próprio corpo. Tudo isso aí é preocupado na... Quer dizer, você está pensando que você tem que se formar na modalidade, na atividade. E isso não é a realidade da atuação profissional, porque você pode, sim, ser um professor de treinamento intervalado de alta intensidade, né? Mas veja como você se restringe, né, e não amplia nessa perspectiva, né? E aí, a gente, em vez disso, a gente não pensa, né, no processo para implementá-las em público com mais dificuldades de engajar, por exemplo. Pô, é muito mais democrático, né, no sentido de você pensar em abranger mais pessoas, em se adequar à demanda delas, né, e não você definir uma demanda, apesar de eu achar que é legítimo também, mas é um ponto de vista, né. E aí a gente ainda tem, né, na nossa área, esse tipo de estereótipo, tá, gente? Ao meu ver, isso aqui é um completo desserviço para a nossa área. Não que não poderia, assim, a pessoa pensar na cabeça dela, assim, sabe? Eu não vejo problema, cada um pensa o que quiser, mas à medida que você externa isso, né, você cria você entra num embate, numa discussão que ela não dá bom para quem usa esse discurso, porque não é cientificamente comprovado isso, né? E isso se aplica especificamente para um público muito específico, muito específico. Assim, eu vou dizer a vocês que parece ser exagero que eu vou dizer aqui, mas alguém aqui se considera masoquista? Né? Então, pense sobre esse ponto de vista. Porque, para muitas pessoas que são de fora da nossa área, se expor à dor, né, para ter um ganho, essa coisa, é uma interpretação masoquista de busca, né? O que eu entendo, eu gosto, né, aquela história, né, da dor muscular tardia, eu gosto, eu não tenho nenhum problema com isso, eu me sinto assim, eu entendo o significado daquilo para mim. Mas isso não é assim que as pessoas compreendem e não é isso que norteia o comportamento das pessoas. E eu vou mostrar isso para vocês aqui. Tá? Esse aqui é o coach potato, né, que é o famoso estereótipo de pessoas que a gente vai acabar atendendo, tá? Que passa muito tempo sentado na televisão, até muitas vezes é isso que motiva ela, uma hora, se dar conta de que isso está fazendo mal, e ela fala, cara, eu preciso mudar essa realidade. E aí ela sai do sofá, né? Então, essas pessoas, elas acabam, né, tendo... Veja qual é o cenário. Elas conseguem se beneficiar. Esse é um trabalho que fala de treinamento intervalado, mas não é intervalado de alta intensidade que a gente conhece. Tipo, esse aqui é caminhar na ladeira para pegar o ônibus, 2 minutos, né? Caminhar, subir as escadas, 1 minuto, né? Uma caminhada rápida para pegar o ônibus, né? 2 minutos. Então, é esse tipo, brincar com as crianças, 3 minutos. Carregar sacolas ou caixas leves, né? 2 minutos. Então, é isso aqui que a gente está falando que é o intervalado de alta intensidade para essas pessoas. Tá? Então, a gente tem que entender isso, porque senão você acaba analisando, fica distante, né, a realidade daquela pessoa daquilo que a gente compreende como baixo, médio, alto condicionamento físico. Tá? Esse é um exemplo, eu gosto muito desse vídeo aqui, eu vou compartilhar com vocês aqui, só um segundinho. Tá. Só um minutinho, gente. Aqui. Vocês conseguem ver? Me digam se vocês estão conseguindo ouvir a fala. Vou começar agora. Esse aqui sou eu. Meu nome é Mário, eu tenho 38 anos e sou casado com a Marie. Como todo mundo, eu vivo uma vida muito puxada. A gente se mata de trabalhar e os poucos prazeres que sobram na vida é comer um pouquinho além, beber uma cervejinha a mais, fumar um cigarrinho, um charutinho, e a gente acaba ficando sem ânimo para fazer nada. Não está aparecendo a imagem. Não está aparecendo? Não, só o som. Peraí, deixa eu tentar um plano B aqui. Pô, isso aí vai me sabotar aí.
tentar compartilhar a tela inteira. Agora está aparecendo, né? Tá, agora tá. Quer comer um pouquinho além, beber uma cervejinha a mais, fumar um cigarrinho, um charutinho, e a gente acaba ficando sem ânimo para fazer nada. Quando a gente se dá conta, mal cabe no boxe do banheiro e fica cheio de dores no corpo. Acha que a solução para isso é fazer um esportezinho no final de semana. Vivendo a vida desse jeito, eu fiquei desse tamanho. Minha ideia é correr atrás desse prejuízo e até dezembro perder mais de 30 quilos e estar apto para fazer uma prova de 10 quilômetros de corrida de rua. Então, essa é uma demanda comum, assim, né, no sentido de expectativa, que as pessoas acabam, né, vêm para a gente esse tipo de coisa, e quando não é oferecido, né, esse tipo de milagre aí, né, esses super desafios, né, e pior, né, usam isso como exemplo para estimular as pessoas dizendo que isso é uma boa estratégia. Né? Eu não vou dizer a você assim, se você me falar, qualquer um de vocês disser assim, olha, Raça, eu vou fazer, cara. Então, isso aí nem que custe meu último pingo de dignidade eu vou fazer. Aí, quer dizer, como eu enxergo isso? Eu não tenho como duvidar de alguém que disse que vai fazer, né? Não tem aquela frase, né, dizendo, achando que era impossível, foi lá e fez, né? Então, agora, disso, para eu sair e acreditar que a maioria das pessoas que vai conseguir seguir esse tipo de estratégia, meu, não adianta nem essa. Pronto, se cada 10, eu diria que 9 não conseguiria fazer o que esse cara conseguiu fazer. Né? Então, a chance disso acontecer ela é muito baixa. E a gente lida com probabilidade. Né? Então, assim, eu posso me deparar com 3 pessoas de 10 assim, e falar, não, a tua estatística tá diferente. Mas acreditem, isso aí, a chance é muito pequena. Tá? Então, aí eu trago aqui a vocês, agora eu já vou indo para a última parte da minha fala, tá? Porque eu queria mais trocar ideia com vocês também. Né? Como as pesquisas podem nos ajudar. Né? Então, acho que assim, a primeira coisa é entender como as pessoas que estão nesse grupo de pessoas que tende a começar e desistir rapidamente pensam. Né? O que de fato, né, como funciona a cabeça deles. Porque uma realidade isso vocês podem, eu gostaria, se alguém discordar, pode se manifestar, mas a maior parte das pessoas chega à academia, né, como um ambiente intimidador, né, levemente hostil, quando não muito hostil. Né? Então, isso é uma coisa que, se a gente quer que as pessoas frequentem, usem, falem bem, a gente tem que mudar esse cenário. Né? Não dá para você achar que isso vai coexistir, né? É difícil. Tem um pesquisador que é bastante conhecido, né, na área da psicologia do esporte, da atividade física, aliás, né, que é o Panteimon Ekekax. Esse cara ele escreveu um artigo, né, pessoas têm sentimentos, né, o paradigma, né, e ele fala desse paradigma de transição, que é uma coisa que a gente precisa fazer. Né? Então, só um exemplo, né, e aí eu vou falar rapidamente sobre essa parte, mas o estímulo motivacional que as pessoas têm, ela tem um que a gente chama de, a gente poderia qualificar o tipo de motivação, né? Essa é uma teoria bem consolidada, e aí tem assim, se você não tem interesse, até sente prazer. Então uma pessoa que não gera prazer, ela pode até ter algum interesse, né? Ela deve fazer, quer dizer, tudo isso aqui se encontra numa categoria que é meio, é próximo, tá? E aqui desse lado eu valorizo, sinto prazer, né?
E aqui são frases que às vezes a gente escuta por aí. Meu médico me disse para me exercitar, senão eu vou morrer. Sei lá, vou ficar, o Caio vai cortar meu pé, né? Porque eu sou diabético. Ou, sei lá, vou ficar cego, né? Porque pressão alta, né? Então, a pessoa bota logo um medo de, né? Medo de morte morrida, né? Para assustar. E aí, então, isso tudo aqui tem uma baixa qualidade motivacional. E aqui, né, uma pessoa que diz, eu valorizo o exercício da minha vida, ou fazer exercício me faz sentir bem, são condições motivacionais extremamente poderosas. E essa motivação, esses motivos, né, a gente pode chamar dos porquês, tá? Então, vocês vão entender. E aí eu posso dizer assim, eu tenho o porquê lógico e o porquê emocional, tá? Então, vocês entendem que isso me parece... o motivador disso aqui é lógico. É lógico. Ai, fica quieto, baixa a cabeça e vai fazer. Então, quer dizer, por que eu vou fazer? Porque é bom para a tua saúde, você tem que fazer, senão você vai gastar dinheiro, você vai, sei lá, você vai inventar uma justificativa lógica. Tá? E aí, aqui eu disse, estar saudável amanhã. Porque ninguém faz para estar saudável na hora, né? Tipo, é uma coisa que você constrói. E aqui, desse lado, estar bem hoje, emocionalmente, né? Do ponto de vista de estar bem, tá? Aí, existe na literatura o que eles chamam de um gap. O que é um gap? É um buraco, né? Um intervalo, uma coisa que desconecta duas coisas, né? E aí, essa coisa é o que faz uma coisa ligar com a outra, é a decisão. Porque eu tenho a intenção, né? Se você perguntar assim, olha, você tem intenção de fazer exercício? Tenho. Quando? Quando? Segunda-feira começa. Então, quer dizer, é aquela coisa de que a pessoa, ela sabe que faz bem, né? Agora, qual que é o problema? A pessoa, apesar de saber que faz bem, ela não faz o comportamento. Vocês concordam comigo que isso aí é intrigante, né? No mínimo intrigante. Então, quer dizer, uma outra forma, uma consequência dessa constatação, você fala assim, tá, ok. Se a pessoa sabe, mas não faz, então ela tomar a decisão, depende de outras coisas que não só o processo cognitivo, racional de tomar a decisão, né? É uma coisa que dá para a gente concluir. Então, aí começou, inclusive na literatura, você colocar lá gap, né? Intention behavior, né? Quer dizer, intenção, comportamento. E aí o teu aluno, ele está aqui, né? Vem com a intenção danada, né? E ele começa a atravessar aqui, né? E você jura que, porque ele disse que vai fazer, tá tudo certo, tá combinado. E aí eu digo a vocês, quer um combinado maior do que eu pegar e falar assim, quanto que é? Aí você fala assim, R$50 a hora a aula. O cara vai lá e bota um dinheiro, aí paga para você 6 meses antecipado. Meu amigo, honestamente, me corrijam se eu estiver errado. Eu não conheço nenhuma confirmação de intenção maior do que pagar antecipado, 6 meses, 1 ano. Então, você não pode dizer, você pode falar qualquer coisa, menos que aquele cara não estava intencionado, né? Tem que falar em todas as coisas que ele se organizou para conseguir fazer isso acontecer, né? Então, existe, de fato, outras coisas que a gente precisa pensar para conseguir transformar aquele comportamento, aquela ideia, em um comportamento. E eu trago para vocês aqui uma literatura que ela é muito fascinante, que ela foi criada, né? Ela foi exercitada na área da economia, e aí criou um campo chamado economia comportamental, só para vocês terem uma ideia. É uma área onde a gente tem 3 prêmios Nobel, né, de pessoas, 2 bem recentes, inclusive, né? Então, tamanho o impacto dessas informações, desse processo de desenvolvimento dentro da área da economia, especificamente. E diga-se de passagem, um cara
que ganhou o prêmio Nobel na economia, ele não era economista, ele era um psicólogo. Então, quer dizer, e foi o primeiro ganhador do prêmio Nobel de economia que não era economista. Então, é uma coisa bem interessante. Então, assim, qual que é a ideia desses caras? Eles dizem assim, ó, imagina que tem dois sistemas, tá? É um jeito de entender, é uma alegoria, não é uma realidade, isso não acontece, não tem duas coisas funcionando na nossa cabeça, mas é como se, só para a gente entender. Então, o processo lógico, como ele funciona? Ele funciona com base em um processo analítico, verbal, explícito, reflexivo, lento e de esforço. Quer ver um exemplo? Vai fazer uma prova. Você vai fazer uma prova, você não consegue fazer se você terminou um relacionamento ali, tu não vai fazer uma prova melhor, porque tu tá à flor da pele, tá por emoção. Você não vai fazer uma prova melhor, vai fazer uma prova muito pior, porque você precisava de estar concentrado, tá bem, né? Tá com dor de cabeça, vai fazer uma prova, pô, é um negócio que já demanda esforço. É lento. Aí você vai, então quer dizer, e geralmente, assim, geralmente não, na maior parte, ou quase todas as vezes, são coisas de longo prazo, é de futuro. Tá? Então, até a prova, né? Por que você faz uma prova? Porque um dia você precisa saber desse negócio aqui. E aí, né, nunca precisei usar equação de Bhaskara na minha vida, mas, enfim, eu estava lá gastando meus neurônios aqui para fazer a prova naquele dia. Né? Em contrapartida, você tem o emocional, né? Que é a outra parte do sistema. Né? O sistema, só que está invertido. Né? A primeira é o sistema 1, que é o emocional, que é o que vem primeiro. Né? E aí ele é como? É o experimental, não verbal, implícito, impulsivo, rápido, sem esforço. Tá? Então, imaginem essas duas forças na cabeça da pessoa ali. Tá? Então, é isso que é assim que você poderia interpretar a atuação da pessoa na vida, né? E você, sabendo disso, você então pode tomar algumas precauções e agir com uma certa intencionalidade para ter um melhor impacto naquilo que você se propõe a fazer. Então, aqui, ó, o lógico, necessidade de autocontrole, vulnerável ao cansaço, né? Isso tem até uma literatura que fala, né, a decisão fadigada. Quer dizer, o que significa isso? Pensa que, como é a vida das pessoas? A vida das pessoas é um tumulto, é um caos. Ninguém vive uma vida de boa, né? A gente, às vezes, imagina que vê a televisão lá, fulano, ciclano, ganhando muito dinheiro, e você pensa, pô, a vida desse cara deve ser muito sossegada. Não é, entendeu? Ninguém vive uma vida muito sossegada, porque se muito sossegado se tiver um filho em casa, né? Mora numa casa, tiver uma filha, um trabalho, ou nem tiver um filho, tem um relacionamento e um trabalho, ou já é pano para manga de sobra para você se estressar, para você cansar, né? Responsabilidades, enfim. E isso tudo é o dia a dia das pessoas, mas isso impacta negativamente no funcionamento desse sistema lógico. E, em contrapartida, tem o que funciona de forma inconsciente no teu processo operativo ali. Né? E é justamente o emocional. Tá? E, normalmente, ele está preocupado com o presente. Então, assim, esquece o que está por vir, foca no agora. Né? Então, esse processo, esse modelo de processo duplo, ele tem essas... A gente poderia dividir em grupos, né? Eu dividi assim. O cara que tem o sistema afetivo, que é o sistema 1, emocional, ele é negativo, ou seja, ele não gosta de... Ele tem um impulso automático dentro dele que ele bate no olho. Falou exercício, ele se afasta, ele não curte. E aí tem o racional, que ele também, você pergunta para ele, cara, exercício para você, o que você pensa de exercício? Nossa, horrível, cara. Eu detesto isso, acho coisa de maluco. Eu faço só se for obrigado. Ou seja, ele racionalizou e ele vai te dar 1 milhão de justificativas para justificar essa argumentação dele aí com base na cabeça dele, né?
Aí tem o outro lado, que é o camarada que ele gosta impulsivamente, quer dizer, teve experiências emocionais muito mágicas, assim, incríveis, né? Ele gosta, tipo, aquela coisa assim, é o cara motivado, né? Você vê que vem de dentro dele a coisa, aquele envolvimento. E, racionalmente, ele também está ali divulgando, ele é uma pessoa que ele é um entusiasta, né? Então, e aí tem o que eu acho que é a maioria, quer dizer, que enxerga o exercício como algo, um processo que não é de fato agradável, então, ou seja, tem uma certa dificuldade, uma lida de forma um pouco difícil com a ideia de fazer exercício, não entende muito bem por quê, mas sente aquilo, mas sabe que é bom, que é importante fazer. Né? Então, assim, e aí eu digo a vocês, se vocês perguntarem nos Estados Unidos tem essa pesquisa, perguntaram lá para as pessoas, 98% ou diz assim, exercício é muito importante para a saúde, ou é importante, extremamente importante, muito importante ou importante. Então, esse é 98%. Tá? Então, esse parece ser o contexto do exercício onde as pessoas conhecem os benefícios do exercício, mas não têm boas experiências com eles, resultando, então, assim, o que a gente vê de afastamento, ou seja, paga academia, vai algumas vezes, força amizade, faz um intervalado na expectativa que vai resolver o problema em 2 semanas, não resolve e fica lidando com toda a energia negativa que é gerada ali naquele encontro com a realidade, né? E aí, né, eu mostrei para vocês esse modelo aqui, né, tradicional. Então, se propõe, né, a ideia do prazer, né, a promoção de sensações e experiências prazerosas em relação ao exercício, né, como uma estratégia de aumentar a aderência. Isso aqui é um debate que vem sendo bastante acolhido, né, no ponto de vista né, geral, do panorama geral da nossa área. Então, o que guia a tomada de decisão é o agora, é o presente, né? E aí, então, a pergunta, né, qual tem maior peso, né, no sentimento sobre os resultados, ou são os resultados, nossos sentimentos sobre os resultados, ou a sua utilidade, né? Então, quando você pensa, será que é o sentimento que você tem sobre aquele resultado ou a utilidade? E aí, eu já respondendo, obviamente, né, vocês não têm como responder aí, os sentimentos eles acabam tendo um peso muito maior, né, na nossa tomada de decisão, né? E ela influencia, tem um livro inteiro só falando sobre como a gente é irracional, né? E aí, nesse livro, ele fala, emoções influenciam a tomada de decisão de forma poderosa, preditiva e persuasiva, né? Não é à toa que a Coca-Cola não é remédio, né? Ninguém fala Coca-Cola, McDonald's é remédio, faça McDonald's, como McDonald's, ninguém faz isso, né? Porque isso eu só vou me resumir a dizer que não faz sentido, tá? Então, esse aqui é um trabalho que foi produzido pela professora Michele Cigar. Eu traduzia exatamente o que ela fez, né? Então, ela faz a seguinte análise, né? Então, conectar-se com os outros, melhorar o humor, energia, o foco, né? Ou seja, recompensas imediatas, né? Ela chama de porquê certo, tá? E isso tende a ser um certo, por quê? Porque isso é interpretado como um presente. E o presente, ele está conectado com o sistema neural que que é ativado toda vez que a gente quer alguma coisa. Então, existe um circuito neural na nossa cabeça que toda vez que te dá vontade de querer alguma coisa, ele é ativado. E digo a vocês, esse sistema é extremamente poderoso. Quer ver um exemplo? Coloque uma coisa que vocês querem comer do lado assim, da mesa de vocês, num lugar que vocês conseguem enxergar, e fica aí testando, vê quanto tempo você aguenta. O teu querer, ele ativa uma área, né? Não é à toa que sistema 1 é o emocional,
porque é das áreas mais profundas, né? Está conectado com áreas mais antigas, né, no nosso processo evolutivo. Daí, né, vai o sucesso aqui, enfim, aí esse ciclo virtuoso, né, de motivação, né, e se sentir melhor, então, vinculado ao presente, né. Então, eu falei para vocês aqui, né, que a emoção é a alma do negócio. Aí, pô, veja vocês que, tipo, parece uma coisa super óbvia hoje pensar McLange feliz. Meu, mas nada mais é do que conectar duas coisas que não têm absolutamente relação nenhuma. Eu não consigo imaginar a felicidade sendo fruto do McDonald's. Agora, é inegável que o sentimento que você desfruta na hora que, exato momento, naquele presente que você come o McDonald's, te traz uma felicidade, porque te sacia, né? Tem uma injeção de açúcar e gordura de uma forma muito intensiva. Isso faz com que você, né? Então, crie uma associação óbvia, rápida. Então, porque não só eles conectaram o nome à marca deles, mas eles fazem a pessoa sentir aquilo na hora que ela come aquilo. Então, faz assim, a coisa dá um match, né? Mesma coisa com a Coca-Cola, né? Felicidade retornável. Que isso, gente? Felicidade retornável. Então, são coisas, né, que chamam a atenção. E a gente, né, aqui, ó, exercise is medicine, né? Focando, né, como... E aí, olha só, né, ó, a prática de atividade física como encorajada, né, para promoção da saúde. O que eu não discordo como argumento para eu conversar com vocês, entendeu? Que são profissionais. Eu não estou preocupado aqui de convencer você de fazer exercício. Eu estou te mostrando que isso faz muito sentido, porque a gente entende que isso é bom para as pessoas. Mas isso não é um bom argumento. E aí eu já fiz esse levantamento. A maioria dos profissionais com qual eu já perguntei, a pergunta é: como você convenceria alguém para fazer exercício? Eu me antecipo aqui e digo, né, a maior parte deles entende que o argumento bem explicado de que o exercício faz bem para a saúde é o melhor caminho, tá? Então, isso aí só para a gente pensar. E aí, para não sair assim, eu já me estendi assim, bastante na minha fala, eu vou fazer, essa é a última parte de verdade, né? Que é uma indicação para vocês de coisas que poderiam ser feitas, né? Então, que podem ajudar nisso como um todo. Então, aqui, ó, é um circuito, né, que envolve, né, desde o início, né, o processo de consciência, né, o recrutamento, quer dizer, onde a pessoa vai lá e vai se entender que você é um profissional, ou aquele lugar é um ambiente onde faz sentido para ela, tem alguma relação. E aí, de fato, quando ela aqui vai, né, paga, né, o teu serviço, né, a aquisição, né, e aí a gente tem o onboard, né, o processo através onde os novos membros deixam de ser pessoas de fora, passam dentro da organização. Isso aqui é um conceito que ele foi importado, né, dessa área de empreendedorismo, enfim. Mas por que eu chamo a atenção do onboarding? Porque é isso aqui que faz a grande diferença do processo. Então, é como você recebe a pessoa que está de fora e que você quer que faça parte do teu time, né, do teu contexto de trabalho. Então, pensando nisso, né, eu vou falar um pouquinho do que é esse tal do onboarding. Né, para daí sim ter o engajamento, então, quer dizer, o cara começa a curtir, né, ele vai ter uma renovação do seu serviço, e aí sim você pode falar que teve retenção. Então, aí você consegue ter impacto positivo daquela atuação, tá? Então, ele precisa ter... ele tem as expectativas que vão ser experimentadas, né? E se elas forem atendidas,
então isso gera um ciclo virtuoso, né? Então, aí ele vai clicar no verdinho lá quando ele for questionado sobre a qualidade do teu serviço, né? Esse aqui é um exemplo de sucesso, tá? Eu acho esse trabalho, assim, ele é bem emblemático, tá? E ele traz alguns exemplos. Tá? Então, aqui ele fez um trabalho, um levantamento, ele chama de pacote de tratamento cognitivo-comportamental. Tá? E ele vai ver o impacto disso na frequência e no abandono das pessoas em uma academia. Tá? Aí, olha só, ele fez isso em 3 países, né? Nos Estados Unidos, no Reino Unido e na Itália. E ele observou que, se vocês olharem aqui, o tratamento, que é a abordagem comportamental, é esse de cima aqui. Ó. Então, você percebe que a bolinha caiu menos sempre aqui, né? Na linha de cima, comparado à linha de baixo. A linha de cima, então, como eu disse, é um tratamento comportamental, e a linha de baixo é o quê? É uma abordagem convencional, tá? Então, ele descreve com riqueza no trabalho, né, mas só para a gente entender um ponto, é que, né, ele observou uma diferença, uma mudança de comportamento de 20,3%, né, em relação àqueles que abandonaram. Né? E aqui, né, rotina clássica, quando usou a abordagem comportamental, e aqui a rotina clássica, 54,7% abandonaram. Então, vocês veem que tem uma diferença considerável entre as duas abordagens, tá? Aqui eu fiz um resumão, tem várias coisas que eu poderia mostrar para vocês. Então, todos esses pontos aqui seriam tópicos de explicações bem detalhadas de ferramentas que poderiam ser aplicadas no cotidiano para melhorar, e que é a grande parte das coisas que ele usou na abordagem comportamental. Por exemplo, utilização de técnicas de entrevista motivacional e abordagem incondicionalmente positiva, construção participativa da montagem do treino, identificar o perfil de motivação do aluno, né, definição dos objetivos, né, o foco, relacionar os valores pessoais com os objetivos, enfim, tá? Eu deixo aqui esses pontos, né, como sendo várias possibilidades de abordagem. E aí, eu vou falar de um deles, tá? Porque, enfim, isso é uma coisa que seria muito extensa aqui para caber nessa aula. Eu vou falar rapidamente de um deles, que é relacionar os valores pessoais com os objetivos. Então, esse é o livro que eu comentei para vocês, da professora Michelle Segar, tá? Dá sentido ao objetivo e não razão ao objetivo, tá? Ele também, isso que eu vou falar para vocês é embasado naquela teoria do processamento duplo. Esse aqui é um dos ganhadores do Prêmio Nobel, que eu falei para vocês. Não sei se vocês já leram, mas recomendo. Pensamento rápido e lento, né? 2 formas de pensar, do Daniel Kahneman, vale muito a pena. E, por exemplo, seria uma coisa prática, né? Como perder peso, que é uma demanda super comum, né? Pode ajudar nos objetivos de vida da pessoa, né? E, assim, porque perder peso é uma proposição de longuíssimo prazo, né? Então, se a pessoa ficar esperando perder peso para poder se motivar, isso pode ser muito lento. Agora, quando ela conecta com os objetivos de vida dela e isso se materializa numa coisa que ela vê de forma imediata, então, nesse caso, a gente consegue, então, ter objetivos mais significativos. Tá? Então, nesse trabalho, ela apresenta, né, uma forma de você conectar os valores ao comportamento e, né, a estratégia, né? Mas uma das coisas que ela traz é que imaginar que a gente tem o autocuidado, ele é um comportamento que você imagina, tudo que é o autocuidado na nossa vida. O exercício é um autocuidado, eu me praticar exercício físico, né?
Agora, veja só, o meu autocuidado, ele compete com profissional, minha atuação profissional, porque o tempo que eu tenho para ser profissional, ele é o mesmo tempo que eu tenho para o meu autocuidado, né? Os meus amigos, né? Ser voluntário, né? Em algum local, ser pai, né? Ser parceiro, né? Então, às vezes, eu tenho meu relacionamento. Então, isso tudo aqui são coisas que a gente tem que fazer. E é disputado, né? Então, com o tempo que eu teria para o meu autocuidado. Agora, quando, né, por exemplo, né, eu coloquei o exemplo do Samir, né? Então, a energia que ele sente quando ele pratica, quando ele ganha aquele presente que é alcançado quando ele faz uma atividade física, né, essa energia que ele sente vai ajudar ele a o quê? A ser mais produtivo no trabalho, profissionalmente. Ele vai aumentar o foco que ele vai ter, ajuda ele a melhorar a parceria dele né, no relacionamento, né? Melhora o humor, vai melhorar ele ser um melhor marido, né? Como pai, ele pode ser mais paciente. Então, quer dizer, veja que o presente que eu me dou, que é o tempo de me movimentar e sentir aqueles resultados imediatos, eles me ajudam a ser uma pessoa melhor em vários contextos da minha vida. E por isso que isso ganha uma certa prioridade. E não porque isso aqui, fazer exercício é um medicamento, né? Então, e aí, então, né, o que mais importa, né, que é quem você é, né? Você é um amigo, é profissional, tem a família, marido, enfim, né? Você, ao ter esse combustível essencial, que é o exercício, né, você, ao interpretar que isso aqui vai te potencializar como pessoa, né, você, então, vai buscar esse comportamento, né, essa experiência, e isso gera um efeito de manutenção, porque isso vai potencializar quem você é como pessoa. Tá? Então, eu encerro a minha fala aqui, tá? Eu espero ter conseguido contribuir aí com uma reflexão que, ao meu ver, ela tem um sentido bem claro, aí, como eu tentei mostrar para vocês, e fico aberto a dúvidas, mas antes, né, fazendo aquela contraposição, né, benefícios fisiológicos, manutenção de comportamento, né, e eu vou mostrar rapidamente um videozinho aqui. Deixa eu ver se não vai dar zica aqui. Aí, deixa eu compartilhar minha tela toda. Só um segundinho, gente. Agora eu aprendi. Esse aqui é para vocês verem como a gente funciona, tá? Então, como o nosso cognitivo, ele entra como que nosso sentimento entra em ação.
isso e, bom, fazer um merchan aqui, né, para vocês, um merchanzinho rápido aqui, que é para que vocês, quem quiser acompanhar, né, a gente acabou de terminar um ciclo de palestras onde todos aqueles pontos que eu mostrei aqui na aula, né, de vários aspectos importantes para mudança de comportamento foram abordados, tá? A gente tem aqui, né, um grupo do WhatsApp que a gente socializa material, todas as palestras estão no YouTube, no canal do YouTube do Psicofísio, que vocês podem acessar facilmente, é só digitar Psicofísio UFRN, eu posso colocar o link aí para vocês, né? E, enfim, está todo disponível, esse é um material, só esse ano a gente produziu 24 palestras sobre esse tema, tá? Então, fica aí o meu merchan aí para vocês. Vou colocar aí no chat, quem quiser agora pode ficar à vontade para perguntar. Acho que a Jéssica tem alguma pergunta? Pode falar, Jéssica. Alguém quer perguntar alguma coisa? Pode ficar à vontade, gente. Jéssica, quer perguntar? Eu vi que está com a mão levantada ali. Bom, não, enquanto... Olá, Fernanda. Desculpa, boa tarde a todos. Obrigada aí pela sua aula, professor Sam. Não sei se você vai lembrar, eu imagino que você fale com muitas pessoas, mas eu tive a oportunidade da gente trocar uma rápida ideia pessoalmente no Simbrás. Eu sou aluna do professor Lauro Viana, fui fundadora de uma startup. Sim. E apesar de não estar mais nela, né, eu vendi minhas operações no início da pandemia, atualmente eu trabalho no Gympass, que é uma multinacional brasileira que faz esse benefício corporativo de academias, e eu fiz questão de estar na sua palestra exatamente porque vai muito de encontro com a nossa missão, em tentar tirar esses 80% que nunca tiveram a oportunidade de fazer uma atividade física, começar a se movimentar, qualquer que seja a atividade física vinculada ao nosso benefício e bem-estar. Então, eu queria parabenizar a sua palestra, foi muito enriquecedora no ponto de vista que hoje eu trabalho muito no comercial, mas ver também que existem pesquisas acadêmicas que olham para esse aspecto comportamental. Então, eu queria agradecer e fico feliz de ter pessoas como vocês, o grupo de pesquisa vinculado, que estão oportunizando pessoas, sejam elas na graduação ou pós-graduação, a ter esse pensamento, porque meu dia a dia é lidar com o proprietário da academia, né? E eu vejo quão difícil como eles têm muita dificuldade em entender esse processo de retenção. Para eles preferem ter um churn alto no final do ano pela não renovação, mas investir nessa captação do que reter. E o nosso modelo de negócio dentro do Gympass exige essa fidelização, porque a academia ela só recebe a visita daquele usuário corporativo quando ele vai. Então, o meu trabalho é exatamente mostrar para eles o quão importante é essa retenção e fazer, em conjunto, diversas estratégias comerciais, porque eles não têm essa visão. Então, que bom que tem pessoas como você aí mostrando para essas pessoas que vão estar no mercado, sejam eles de academia, de fitness ou de bem-estar e wellness, mostrar para as grandes lideranças que eles vão ter que ter esse olhar, porque essa é a tendência do mercado. Então, obrigada mesmo aí pela sua fala, palestra e super aula. Muito obrigado, Fernanda, pelo seu feedback. Eu me lembro, sim, Eu falei, eu tive uma fala bem nessa direção aqui lá no Simbrás, e eu também tenho muita dificuldade, Fernanda, de lidar com os empresários, né? E uma coisa que eu senti assim, eu até fiquei pensando, cara, não faz sentido isso estar acontecendo, porque eu fui nas academias e disse o seguinte, eu falei, olha, você não sabe, eu já sabia que eles não tinham esse dado, eu falei, olha, eu poderia te ajudar com a seguinte questão, olha, eu consigo calcular para você em quanto tempo cada pessoa, em cada mês, né, quantas pessoas desistem, né, na sua academia, e a gente pode montar uma estratégia conjunta e tal.
eu andei, assim, sem brincadeira, eu fui em umas 5, 6 academias, e a receptividade foi muito ruim, assim, tipo, como se fosse, eu não sei se rola muita uma preocupação corporativa, que, sei lá, o cara vai pegar meus dados e vai difundir, sei lá, uma coisa Eu assim. acho que é um pouco pior, eu acho que eles não têm os dados, eles não têm nem a gestão, por isso que eles querem compartilhar. Eu pensava nisso, mas eu fazia assim todo o serviço. Falei, cara, você tem. Eu ia primeiro pelo sistema, né? Então eu descobri que, sei lá, um sistema X, eu conseguiria baixar os dados, eu já tinha estudado o sistema, tentei fazer parceria com os donos do sistema, os caras também não se abriram para isso. Eu falei, aí eu entrei no sistema, eu falei, eu posso baixar 2 relatórios para você. Eu consegui de 8 academias, eu consegui aquelas 2 que foi apresentado o resultado anterior, mas eu também parou por ali, né? Eu não consegui avançar, por exemplo, em implementar uma intervenção, né, dentro do espaço. Assim, olha, pensa comigo, expliquei para eles, olha, eu consigo, tem um dado, um resultado aqui na literatura que me mostra que isso poderia acontecer. Eu me proponho aqui dentro da tua academia implementar isso, né? O que você me diz? Aí o cara, não sei o quê. Então, quer dizer, é muito difícil mesmo, porque tem que ter um ar de inovação, né? De querer fazer diferente. E eu fiquei feliz, eu pensei, cara, eu tenho que falar isso nessa fala para o Fabrício, porque, por exemplo, ninguém pensava em boxe de crossfit, entendeu? Mas, cara, por que precisou um cara lá, sei lá onde que foi inventado o CrossFit, mas por que foi inventado lá, sei lá onde isso aí? Aí, por que a gente não inventa uma coisa aqui, entendeu? Por que a gente está esperando isso? Aí, assim, quem que vai inventar? Não vai ser eu, entendeu? Vai ser um desses alunos que estão aqui, entendeu? Vai ser uma pessoa que tem esse tipo de ímpeto, que é fazer algo diferente. Meu trabalho é outro, minha vibe é outra. Então, eu imagino, eu fico bastante feliz, assim, de ouvir, ainda mais de alguém que está aí na direta, né, tanto com os empresários, vendo esse cenário. Isso, né, me deixa mais feliz, pelo menos não é uma coisa da minha cabeça, né? Tem os artigos que me embasam, mas ainda assim poderia ser uma interpretação equivocada da minha cabeça, da realidade, né? Mas, como você disse aí, parece que é uma tendência mesmo, né? Sim, sim. Acho que uma coisa que facilita muito também essa intervenção e aproximação com os proprietários é por conta, acho que do tamanho da empresa e também porque o nosso modelo de monetização exige isso. Então, se ele não está fazendo um trabalho com os clientes de balcão dele, é uma opção, né? Que ele está tendo no meu caso, eu enxergo como uma falta de oportunidade, mas sim, ele tem esse livre-arbítrio para não fazer. Agora, com o Gympass, não tem outra forma dele não fazer. Então, até porque ele só vai ter esse complemento de faturamento se a pessoa estiver indo naquele estabelecimento dele. Então, assim, ele não tem para onde fugir. Então, não é fácil, realmente, também enfrento desafios, mas acaba sendo um aliado, né, nesse pensamento, nessa visão de mercado que a gente está tendo, cada vez menos da estética e muito mais do wellness e saúde integrativa. Então, acho que era isso. Também não vou me alongar. Muito obrigada aí pela aula, super aula. Mais alguma pergunta? A Jéssica está com a mão levantada ali. Não, Olá, Natália. Pode perguntar, Natália. Oi, Hassan, tudo bem? Obrigada aí pela aula. Eu sou aqui do Rio, na verdade sou mestranda do professor Eduardo Portugal. Ah, legal. E aí eu já tive até a oportunidade de ouvir algumas palestras lá que você divulga no Instagram. Mas eu também sou uma empreendedora, né? Então eu tinha um box de CrossFit e agora, por causa de pandemia, de situação, né, internacional, né, mundo, eu acabei mudando um pouco o modelo de negócio, então eu reduzi, a gente trabalha mais com pequenos grupos e aulas de personal.
Mas a minha pergunta é a seguinte, eu entendi que realmente faz sentido essa questão para adesão, né, para as pessoas permanecerem no exercício, elas terem uma questão mais de divertimento e tentar achar uma motivação ali mais ligada, né, numa coisa que, no momento que ela, né, como é que ela se sente no momento, do que mais menos relacionada a uma questão racional de resultado e tal. E aí eu queria te perguntar se isso é verdadeiro também no sentido da gente tentar captar novos alunos, entendeu? Como a gente pode ativar o emocional para atrair novos clientes, para fazerem eles chegarem até a gente, é isso? Boa pergunta, boa pergunta. Então, assim, para aderir novos alunos, a minha impressão, tá? Eu não tenho, assim, não é uma coisa que eu tenho dados para sustentar nesse contexto específico que eu vou falar, mas, assim, tem uma literatura vasta que, por exemplo, a gente tem um conceito chamado autoeficácia. Então, o que é autoeficácia? É basicamente uma impressão que a pessoa tem dela mesma em relação a fazer alguma coisa. Então, se eu não me vejo capaz de fazer alguma coisa, independente de eu conseguir ou não, de fato, isso impacta muito na minha chance de fazer aquele comportamento. Então, por exemplo, eu tenho amigos que praticam, né, grandes amigos que praticam CrossFit, por exemplo. Mas eu acho o CrossFit que ele não tem essa barreira inicial. O CrossFit passa uma imagem de que, quando você vê, por exemplo, as pessoas se exercitando, de que é uma coisa muito difícil de fazer. Eu não consigo olhar para o CrossFit e dizer assim, não, pô, isso aí qualquer um faz. Não, não é isso que me passa. Ele me passa uma impressão de que, não, tem, obviamente, que pode até qualquer um fazer, porque existe uma sequência pedagógica e tal, mas se vende, né, justamente o contrário, de que você são coisas extremamente complexas, de ginasta, né, e são pessoas super condicionadas, né, corpo super malhado, que é isso que é um CrossFit, né, e aí, assim, por mais que você indique, não, mas isso é onde você pode chegar e tal, uma pessoa que ela não se sente capaz de fazer uma flexão de ponta cabeça, essa é uma pessoa que ela não vai se arriscar a testar, ver como é que é, entendeu? Ela provavelmente nem vai tentar fazer isso. E não é uma barreira inicial, né? Uhum. É uma barreira inicial. E sem falar que existe aquele estereótipo, né, de academia, de que, assim, do acolhimento, entendeu? Então, eu vejo, por exemplo, que essas atividades feitas ao ar livre, que a gente leva a pessoa de uma maneira onde você, né, consegue fazer uma progressão bem gradual, você tem um perfil claro, porque, assim, o CrossFit não foi feito para essa galera, entendeu? Eu entendo, e não é para ser feito para todo mundo. Agora, o que é curioso é imaginar que existe uma atividade, e que uma atividade como essa especificamente poderia ser abrangente a ponto de pegar gente que é totalmente sedentária e ter pessoas extremamente condicionadas. Eu acho que esse é o ponto que falha, sabe? A gente precisa de uma comunicação mais clara com o público que a gente quer trabalhar. E esse público que a gente está falando aqui não tem muitas opções, né, em relação a isso. Pô, quer começar, né, nunca fez, né, está com dificuldade. Pô, quando que você vê uma propaganda dessa? Eu desconheço. Né? É verdade. Obrigada. Mais alguma pergunta? Não, foi até interessante que você colocou a questão da felicidade do McDonald's. Ontem a Luciana falou do filme do Super Size Me, né? Da dieta do palhaço. Então é só assistir aquele filme que já muda o conceito de felicidade, né? Aliado à questão do... Cara, mas é muito louco, porque por mais que você assista, você não vai deixar de gostar de comer do negócio, porque ele é muito poderoso, eles são muito eficientes em comunicar com a sua emoção. Então, aí, assim, a gente é muito... constrói um conhecimento em 4 anos, né?
E ainda assim, pô, tem gente que, pô, tem dificuldade, não gosta, entendeu? Eu mesmo, assim, eu sei dos benefícios da academia, mas não é minha atividade favorita. Agora, você vai falar assim, Sim. você não faz exercício por causa disso? Não, eu faço outras coisas, né? Então, tem coisas que me dão prazer, né? Então, é nesse sentido. Não, com certeza. Eles chegaram, McDonald's, Coca-Cola, num nível assim que você não tem como derrubar assim a imagem deles, né? Eu lembro quando o McDonald's começou aqui, por exemplo, aqui em Curitiba. A primeira unidade abriu no Shopping Miller em Curitiba. Eu lembro muito bem disso quando eu era criança. Então, aquela novidade, muita gente, assim, sabe, na abertura da loja, eu fui um deles. Então, é algo impressionante, assim, que nem a Coca-Cola. Aquela imagem do Cristiano Ronaldo, não sei se viu ele tirando a garrafa de Coca lá, né? Então, já bombou na internet, daí tinha memes lá que aparecia o cara do lado da televisão pegando a Coca-Cola, assim, né? Os caras têm tempo, né, para fazer o vídeo. Daí, que o Cristiano Ronaldo, ele empurrava a Coca-Cola, assim, né? E o cara colocou um vídeo dele do lado da TV recebendo. Mas é algo que realmente é muito difícil de mudar. E na questão das academias, a gente tem isso. Que nem aquele exemplo que a gente falou várias vezes, né? Aliado, por exemplo, a academia dentro de uma empresa. Uma amiga minha trabalhava numa empresa, modelo americano, que tinha academia dentro. Então, dentro da carga horária de trabalho dela, nas 8 horas, ela tinha um horário que ela podia sair ali durante o trabalho, a academia ali mesmo. Ela ia lá, treinava e voltava para o trabalho. Então, é algo, vamos dizer assim, que te favorece muito mais. Agora, é que nem a colocação que a Fernanda indicou ali. É difícil você colocar na cabeça das pessoas as tendências que podem ser importantes. O problema da nossa sociedade é o imediatismo, né? Então, a pessoa quer ver o resultado ali na hora, ela não consegue, e o exercício não funciona assim. Que nem você falou do medicamento, eu também sou totalmente favorável à tua opinião. O medicamento, para mim, é um recurso, assim, final, quando o corpo ele não consegue mais se ajustar sozinho. Aí você tem que utilizar, você tem que apelar, vamos dizer assim. Mas o medicamento, tinha aqui a farmácia antes, né, a Drogamed, é uma droga. Então, o exercício, ele tem que ser, não um medicamento, mas sim um tratamento, né, uma iniciativa do dia a dia. A gente precisa de estímulo, eu sempre falo isso, que a gente foi feito para se movimentar. Exatamente. Pensando no tecido músculo estriado esquelético, né, que a gente tem 3 tipos de tecido muscular. For trazer para o nosso lado, para a área do exercício e para a definição da atividade física, a gente foi feito para se movimentar. Opa. O que a gente tem aqui sobre artigos sobre processo evolutivo e tudo mais, e ele mostrou justamente que, historicamente, aqueles grupos indígenas, né, mais preservam ainda a característica lá dos caçadores-coletores, cara, eles ficavam muito tempo sentados e em intensidade muito leve, só que o problema é que eles tinham uma realidade que era, tipo, você come hoje um negócio que enche atende a tua demanda calórica do dia inteiro, né? Os caras precisavam correr atrás, matar um boi, mas, assim, é curioso que eu achava, assim, na minha cabeça, eles faziam exercícios mais intensos, com um curto espaço de tempo, que era menor parte, faziam a maior parte do exercício de intensidade leve, e uma pequena parte de intensidade moderada. E aí e muito tempo de comportamento sedentário, quer dizer, é uma situação que a gente é da nossa natureza também ficar sentado, ficar parado, economizar energia, né? Esse é o problema. Não, e que nem é difícil você conectar na cabeça das pessoas a ideia de que o exercício, ele tem o efeito agudo, mas ele depende demais do efeito crônico. E até mesmo, assim, não vai ser só o exercício. A gente falou ontem até da parte nutricional, né, na fala da Lu, que realmente as pessoas, elas pecam pelo excesso, vamos dizer assim. Não é que você não possa comer chocolate, o problema é que você come chocolate demais. Se você comesse um pouquinho, enfim, e
muito chocolate, vamos dizer assim, uma má alimentação, e pouca atividade física. A pessoa ela não consegue ter esse padrão de se manter. Não. De forma alguma. Não, infelizmente, cara. Mais alguma pergunta? Juan? Hein, professor, eu queria perguntar se ali aquele vídeo do piano, por acaso tem no YouTube? Da escada rolante ali? Eu acho que tem. Até a The Fun Theory, que se você colocar no YouTube, eu acho que você encontra. Se você não encontrar, eu posso mandar depois um link, é só me pedir no Instagram lá que eu mando para você. Mais alguma? Assim, essa teoria é bem legal, cara. Eles estimularam vários projetos. Tem um que você joga o lixo, e quando você vai jogar o lixo, ele passa por um sensor de movimento, aí ele passa na boca do lixo, aí faz o barulho assim, bum! Aí o pessoal começou a jogar muito mais lixo no cesto, porque tinha um barulhinho, entendeu? Entendi. Então, eles criam estratégias divertidas e acabam estimulando o comportamento. E esse da escada é só um exemplo. Ok. Natália? Eu lembrei de um bem legal, que eles também fizeram para a galera jogar bituca de cigarro. Você tinha que escolher entre o Messi ou eu não lembro quem era, sabe, tipo, se era Messi ou se era Cristiano Ronaldo. Aí a pessoa terminava num fumódromo. Aí terminava de fumar, jogava, escolhia um dos deles. Eles têm várias estratégias. Assim, eu me lembro de algumas desse tipo assim também. Bem legal esse site que eles criaram. O que é bacana é isso, né? Tipo, pô, como é que você faz o mesmo, né? De uma forma mais divertida, consegue trazer assim, um lúdico ali para transformar aquele momento sacal ali em alguma coisa emocionante, né? Ok, mais alguma pergunta? Caraca, que gravação. Então, queria mais agradecer ao Raça